Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fita em Mim. Tô com um cara, meu primo, exemplo, o cara que faz acontecer. Atravessou gerações, ele é novinho, mas ele atravessou gerações. E hoje você vai conhecer a história de um cara que eu admiro, sou fã, que faz com que muita gente cresça na carreira, cresça o negócio dele. E no final, as pessoas têm gratidão pelo que ele faz. Tá aqui comigo hoje, Vitorino. Bom dia, né, mestre? Tudo bem? Bom dia, Vitor. É uma honra estar aqui, um prazerzaço e vamos compartilhar um pouco de conhecimento. Massa, total. E me diz uma coisa, pra começar, além de tudo, você ainda canta, né, cara? A gente tenta. Tenta. Ó, o A cara é gente polivalente, ainda faz muita coisa, ensina e tal, ainda canta. E já quero começar, não vou começar pela música não, depois que na música a gente se encontra, mas vou começar lá pelos seus Show. negócios. Desde quando você começou com essa ideia de ensinar, cara? Você é professor, o cara é... Sei lá, eu conheço tanta gente que fala assim, Vitorino, minha referência, Vitorino, minha referência. Meu Deus. E você já deu aula em escola? Como é que isso tudo começou, cara? Então, estávamos até conversando anteriormente e o Vitor falava que não queria necessariamente seguir aquele padrão e, curiosamente, foi o que também aconteceu comigo. Aham. Eu nunca tive a pretensão real de ser aquele professor padrãozinho de escola, ali quadra, aquela coisa certinha. Mas já gostava da área, de atuar na área. Então eu pensei, o que eu poderia fazer de diferente? Queria algo que eu tivesse liberdade. Então surgiu a oportunidade de ser professor particular. Ah, legal. E foi bem curioso isso porque no meio dos amigos, brincando, eu tinha alguns aninhos. Daqui a pouco eu revelo pra vocês. Não, porque, pausa, rapidinho, só pra você entender. Eu falei, Vitorino, peraí, tem gente que eu conheço, tem gerações e gerações que já estudou com você. Ainda bem que nós, negros, temos problema de não ficar velho, né? Sim. Nossa sorte, muita experiência. Falei, cara, tem gente que eu conheço que falou, ó, tem tanto tempo que eu já estudo ensino médio, faculdade e tal. Falei, cara, tem anos de carreira, né? Até chegar no negócio. E continuando, você não queria ser aquele professor e foi pra aula particular. Isso, e a mãe de uma amiga, que até criança mesmo, estava com 16 anos, a gente não estava meio que se conversando. E a mãe dela falou assim, ó, minha filha está com dificuldade numa disciplina aí e eu queria que você ajudasse. E nisso, na verdade, havia uma oportunidade de voltar a conversar com essa coleguinha. Ah, entendi. E fui ajudar. E foi surpreendente porque a situação dela estava bem complicada. E, digamos que um milagre aconteceu, eu consegui ajudá-la e ela passou de ano. Alguns meses, isso foi final de ano, alguns meses após, a tia dela pediu também ajuda para o filho. Eu comecei a ajudar também esse filho. E aí as notas começaram a subir. E quando pensa que não, já estava dando aula para muitas crianças na minha rua mesmo. Então, de repente, eu pensei, isso pode ser rentável. Verdade. E comecei a entender que mais do que uma brincadeira, mais do que um lazer, ali estava o meu propósito de vida. Comecei a investir, fui crescendo, trabalhando com a bicicletinha, dando aula de casa em casa. Desde Eu lembro, 7 da manhã até altas horas da noite. Até que mais tarde surgiu a oportunidade de ter uma empresa, a gente vai falar mais tarde sobre isso e estamos aí. Caraca, que legal. Mas aí, você falando isso já me tira uma lição, olha que legal. Pra muita gente que tá ouvindo, tá assistindo no YouTube, no podcast, no Spotify, onde for, tem uma lição aí. E como aconteceu comigo, gente, Vitorino é meu primo e tem um detalhe, olha que legal, aconteceu com nós dois, né? Nem sempre você precisa seguir aquele caminho que é esperado, sabe? Sou professor, então tenho que ir para uma escola? Talvez sim, mas às vezes eu sei de professores que são angustiados porque seguem aquele mesmo caminho. Você pode inovar. Você pode mudar e tá tudo bem, ninguém vai ficar ferido, você não vai ser a ovelha negra, né? Porque ele me perguntou assim, Vitor, mas você é psicólogo, como é que é essa parte clínica? Eu faço clínica, porém empresas de maneira diferente e não deixei de ser psicólogo. Muita gente até me confunde com coach, né? Parecendo que eu sou muito alegre. Não, eu sou psicólogo, tenho mestrado, lanço livro. Só que tem um detalhe. A maioria das pessoas tem medo, cara, de avançar. Porque você deve ter passado por isso. Muita gente olhou pra você e falou, então peraí, você não é professor, o que você faz? Professor de aula particular, aí gera aquele preconceito. Não, porque alguém já virou pra você, eu tenho certeza. Falou assim, Vitorino, você é muito inteligente, cara, vai fazer outra coisa. Sai dessa. Já chegaram pra mim e falaram, Vitor, você é psicólogo, por que você anda com essas camisas assim? Por que você é desse jeito?
Não, é porque a minha essência me leva para isso. Então, muito profissional que está ouvindo a gente agora, a primeira lição que eu sempre tiro nos podcasts, que eu até anotei aqui, ó, performance, é siga aquilo que você acredita também. Sai da caixa. Isso é sair da caixa. Porque hoje está uma moda de sair da caixa. Não, sair da caixa é desenvolva algo que muitas vezes você está no mesmo eixo, mas de forma diferente. Você não precisou deixar de ser professor, você não virou malabarista. A diferença é que você descobriu um caminho que te faz feliz, que é empreender também, né? Sim. Porque pegar a bicicleta ali, o pessoal acha que é só maravilha. E tem gente que eu conheço que entra de 7 às 5, às 11 na escola, vive reclamando, não gosto. Cara, toma decisão. E me conta, você ia falar uma coisa que é importante. Muita gente deve ter falado assim, Vitorino, larga isso, não dá futuro. Então, curiosamente, com a questão do reforço, um aluno, especialização em matemática, mas um aluno chegava, precisava de orientações em português. Beleza. Eu dava uma estudada no conteúdo e sempre fui autodidata. Então isso facilitou bastante. Eu chegar, pegar uma determinada matéria, estudar e conseguir passar. O jeito extrovertido também de ser, isso aí foi um diferencial, é um diferencial bacana. E não só matemática, português, história, e nisso eu fui passeando por N disciplinas. Até algumas aulinhas de inglês arrisquei a dar. Hoje não mais, pelo amor de Deus. E então a inteligência ela foi ficando múltipla, porque ela foi sendo desenvolvida. E por meio disso eu brinco que até houve muita perseguição. Nossa, porque por meio disso as pessoas... E logo no, vamos dizer assim, no início da minha atividade profissional, estava também no auge da engenharia. Então a pressão que eu sofria para que eu exercesse essa determinada profissão ou qualquer uma outra, tipo, aquela frase, você é tão inteligente, por que você não faz um concurso? Você é tão inteligente, por que você não faz medicina? Você é tão inteligente, por que você não é engenheiro? E decorei N respostas, me preparei de diversas maneiras, e até que não só por algo decorado, mas aquilo realmente era a minha verdade, como você disse, era a minha essência. Eu comecei a explicar isso para algumas pessoas, aqui necessariamente eu precisava também prestar contas. Outras pessoas falaram assim, não, estou tranquilo fazendo. Eu dizia e ainda digo algo que realmente é a minha verdade. Essa na questão não é a finança, são os valores. É o meu propósito. É aquilo que eu realmente nasci para fazer. E é onde eu realmente sou feliz. Tiver que trabalhar sábado, trabalho. Tiver que trabalhar domingo. Cara, teve uma última aula no pleno segunda-feira, que eu saí 11h30 da minha empresa. Mas pensa, Vitor, saí extremamente feliz e realizado. Para mim não existe nada mais compensador. Então, de repente, eu poderia estar ganhando rios de dinheiro com medicina? Poderia, mas vivendo infeliz e frustrado. Porque estaria fazendo algo ao qual eu não nasci para fazer. Esse não era o meu propósito. Então, aprendi a dizer isso para as pessoas, me convenci disso porque realmente era a minha verdade. E hoje eu vivo extremamente feliz e realizado. E o dinheiro acaba sendo consequência dentro disso. E ele vem. O trabalho devolve. O trabalho devolve. E você disse uma outra coisa e também muito lição para as pessoas. Você está prestando atenção, me assiste agora, manda para quem você conhece que é professor. Vamos lembrar de algumas profissões que todo mundo reclama. Ó, você que é professor, talvez você que tem gente que fala que queria ser policial, mas não gosta, que é perigoso, queria ser isso, queria ser aquilo. Salário baixo. Assim. Tudo ruim. Eu sempre digo uma coisa que eu fui aprendendo na prática, né? Depois que eu também ajustei a minha carreira, sou feliz com o que eu faço, eu não quero ser outra coisa. Eu já passei em concurso e saí. Tem um detalhe. Você disse assim, cara, eu fui dar a primeira aula e a pessoa entrou em um nível e saiu em outro. Presta atenção. Eu fui depois, alguém me indicou, pô, ele entrou assim e aconteceu um milagre, né? A pessoa passou de ano. Sim. Hoje, quando você para olhar, que é a minha área, né? O que você fez foi trazer performance para essas pessoas, melhorar o condicionamento deles de aprendizagem. Só que não é tão simples assim. Precisa de didática. Tem muito professor hoje, vou falar para você que não tem didática nenhuma. E talvez ele está na área errada. Não é que ele é ruim, é que ele está dando aula na escola errada, para o público errado. Vai se encontrar. Segunda coisa, além de ter didática, você tem que ter um método. Porque quando você disse assim, eu sou autodidata, cara, eu tive que parar para aprender. Você foi se descobrindo no seu jeito de ensinar. Gente, não existe um ensino igual está hoje. Eu quero crescer, eu tenho que ler 1000 livros, assistir. Não, tem gente que se parar, eu sempre digo, você quer aprender?
vamos dizer aqui algumas formas de aprender que Vitorino é fera nisso. Ele está ensinando para as pessoas como melhorar o resultado. Mas olha que legal. Tem gente que aprende ouvindo conversa. Tem gente que se ficar aqui ouvindo, ele vai aprender outra coisa. Tem gente que aprende lendo, escrevendo, participando de movimentos, sabe? Até cantando. Até cantando. Então uma coisa que você tem que parar com isso para com esse negócio que tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que ser medicina. Não, você tem que descobrir a sua melhor versão e acreditar nela também. Porque você passa anos. Segundo, se você quer resultado, melhora a performance de alguém. Quando eu digo isso traz resultado de verdade. Porque senão seu negócio hoje não estaria funcionando, né? Vitorino dá aula, legal. Rapaz, vou lá, mas igual já ouvi, muitas vezes já ouvi também. Vamos lá, aula de violão. O cara vai dar aula de violão, ele mais come, bebe, toca 2 músicas e vai embora. Não entrega, cara. Sim. Não tem entrega. Quando você fala assim, 11h30, quer dizer, eu entreguei bem o meu produto. Sim. E isso diz de negócio. Então conta pra gente qual é o seu negócio, depois de quantos anos para até chegar no seu negócio? Como é que foi? Então, como eu disse, comecei a dar aula particular aos 16 anos e de toda a história, trajetória que eu contei, até que surgiu uma oportunidade, estando com uma amiga da igreja, de estar num instituto. Era até o Instituto Gamaliel. E ali tínhamos 2 salas de aula. E ela dava aula numa sala, eu dava aula em outra sala. E por intempéries da vida, algumas contradições assim, acabou que eu tive que sair. Não necessariamente desse negócio, essa parceria, porque não havíamos estabelecido nada fixo. Só simplesmente estávamos ali e pronto. Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Isso aí. E eu percebi que havia a necessidade de algo maior, de um espaço físico, e tinha ali também uma oportunidade. E eu sempre fui uma pessoa extremamente receosa. Bastante. E percebi então que se eu não conseguisse vencer meus medos, eu não iria conseguir prosperar. E o prosperar não é necessariamente só financeiro, mas eu não iria conseguir ser feliz dentro daquilo. Então, decidi, fui para um outro espaçozinho também, praticamente era o próximo andar da casa de uma tia, e ali comecei a criar turmas. Então, eu atendia de casa em casa, então dava aula para 1 aluno, 2 alunos no máximo. E de repente eu comecei a entender que aquilo poderia ser escalável de certa forma. E ali, de 2 alunos, falei, se eu consigo atender 2, vamos testar 3, vamos testar 4. Vou ver até onde eu consigo, mas também sem prejudicar a qualidade do ensino do meu trabalho. Então eu percebi que eu conseguiria dar aula para turmas. E o bacana é que quando eu comecei foi necessariamente com reforço. E aí eu pensei, e se eu começar a atuar em outras áreas? Chamei uma amiga e de repente quando nós fomos nos deparar, estamos dando aula para o pré-IFES. E depois do pré-IFES veio a oportunidade do pré-ENEM. Então começamos a dar aula para ENEM, contratamos novos professores, a equipe aumentou e surgiu a outra oportunidade, que foi o boom do negócio, que foram os concursos. Rapaz, e daí mudamos, ampliamos e hoje estamos no nosso espaço extraordinário, excelente e anexa extremamente estabelecida. Pô, cara, que bacana, que bacana. Vou aproveitar em cima disso, olha que legal. Nesse meu livro, Carreira 365, deixa eu mostrar aqui. Dá um close, vê se dá tempo aí, ô Lucas, vou botar aqui, dá um close nesse livro. Fita em mim, Carreira 365. Vitorino, o que você está contando agora são histórias que eu trouxe nesse livro, de 15 anos de experiência, justamente sobre isso. Olha que legal. Eu tenho um princípio, um princípio na administração dizendo o seguinte: invista pequeno, testa pequeno, justamente, e cresça depois. Porque se você crescer demais, você quebra. Quem nasce grande vai cair, cara. É monstro, é elefante, não dá. E é um princípio que eu explico muito bem nesse livro, dentro de carreira e gestão, que é isso. Ao invés de você ir lá, olha como é que é o pensamento de muitas pessoas, que se engana, tem uma regra, cuidado. Ser arrojado não é ser estratégico às vezes. Você foi lá, testou, de 1 eu vou para 2. Então o princípio da escala, eu consigo escalar, né? Só que tem gente que pensa de 1 para 100.
De uma vez só. Aí não consegue entregar bem, aí todo mundo começa a reclamar. Rapaz, Vitorino caiu, hein? A aula dele era assim, agora não tá mais. Agora era tanto, ficou muito mais caro, porque quando você aumenta tudo. Sim. Você falou, teve que contratar professor. Então, uma das coisas que eu falo muito nesse livro é: descubra o seu dom e trabalhe esse dom. Então, descubra a sua habilidade, mas trabalhe ele de maneira a usar os princípios. Primeiro princípio, testa pequeno, cara. Invista grande. Na hora de botar. Hoje, eu conhecendo muito, acompanhando a história de Vitorino, ele vai contar aonde que ele tá, qual é o ponto, quais são as quantidades de professores. Mas começou na bicicleta, né? E tem gente que esquece isso. Vou lembrar de uma coisa que tem gente que vai ouvir e vai ficar bravo comigo. Você deve ter conhecido pessoas que entraram em pirâmides, em empresas que vendiam sei lá o quê, e falavam assim: rapaz, vou te apresentar uma oportunidade de negócio. Botou tudo que tinha de produto no final. Aquilo não dava Resultado rápido. Acha que se começar ontem vai tá bom hoje. Cara, testa pequeno. Muito bom. E me conta hoje, depois que você fez esse monte de teste, você foi para um lugar, foi para outro. Como é que tá hoje? Que lugar? Como é que é o nome da empresa? Conta para todo mundo. Então, hoje a Next ela está no antigo espaço, que era a Escola de Inglês, Cultura Inglesa, no Boa Vista, em frente à padaria Guriri. Muito bem localizado. Agora, um espaço extremamente estruturado. E eu lembro, é uma felicidade, eu sempre tive. Do antigo espaço, eu digo que é do lugar do meu orgulho. Eu sempre tive orgulho daquilo, jamais, porque não era um dos melhores em relação ao espaço físico. Mas algo que eu sempre me preocupei é oferecer um ensino de qualidade. Isso acima de tudo. Óbvio que ter um espaço condizente com o que a Next já seria bacana, sim. Mas enquanto isso não aconteceu, como se disse, a questão mesmo de testar, de começar pequeno, eu investia simplesmente na educação, na melhoria e no crescimento dos meus alunos. Até que surgiu essa oportunidade, essa possibilidade de estar nesse novo espaço físico. Legal. Deu um friozinho na barriga? Deu. Gela, né? Ah, meu Deus. Investir, empreender. Tem até uma história interessante que depois eu conto acerca disso, de como que eu fiz para poder chegar nesse nível. E decidi ir para esse espaço. E hoje estamos com uma média de 90 alunos. Caramba! Para quem teve um aluno, a média de 90 alunos. E com 11 colaboradores. Olha que legal, cara. É isso. Trabalho, sempre falo muito, trabalho duro e resultado constante. Não adianta ter 200 milhões de alunos, chega na hora não consegue dar conta, as paradas, não funciona, cara. Nossa, que legal, que legal. E contando nisso tudo, o que te dá mais prazer hoje? Que hoje o seu trabalho é influenciar pessoas. Sim. Hoje nós temos influenciadores digitais, sim, legal, que eu acho muito bacana. Alguns eu acredito, outros acham que é muito firula. Mas eu vejo que o seu trabalho é influenciar as pessoas de outra maneira. O que você percebe, cara, do seu trabalho? Como que você enxerga ele hoje? Porque, nossa, eu vejo direto falando muito assim, da falta da valorização dos professores, de maneira, né? Não tem nenhuma profissão sem um professor. Você não tem base cultural sem professores. E falando de maneira geral, assim, você vê que o professor mesmo, do trabalho em escolas, estão cansados, desacreditados, né? Nós temos uma política pública de todas as instâncias que não valoriza o professor, mas eu vejo que o que você faz, você tem parceria, você tem vontade, você quer mais. O que você acha? Como que seu trabalho influencia as pessoas? Como que ele traz resultado, bicho? O que você percebe? Essa questão do professor, justamente, não tem uma profissão que não passe por ele. Você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser um teólogo, tudo precisa do professor inicialmente. E eu costumo dizer o seguinte, você tem carga horários convencionais 8 horas por dia. E você tem um colega de trabalho, onde você passa todos os dias 8 horas com essa pessoa. Às vezes até muito mais tempo que com a sua própria família. Muito. Então, é interessante que esse relacionamento ele seja o máximo possível saudável e prazeroso. Eu costumo dizer isso para todos os colaboradores e eu digo isso para mim constantemente. Eu passo muito tempo com os meus alunos. Então, o que eu busco é fazer que seja algo extremamente mágico, divertido, prazeroso, tanto para o aluno quanto para mim, para todos os colaboradores. E eu creio que esse é o grande diferencial esse é o grande diferencial da Next. E é um tipo de coisa que não se dá para copiar. Você vai aprender com o tempo, você vai desenvolver, eu diria que até uma inteligência que você desenvolve, inteligência emocional que você desenvolve, mas tem que estar disposto a fazer isso, você tem que acreditar nisso. Então,
ao longo de todos esses anos, eu digo que nós não temos necessariamente alunos, nós temos amigos. Ali se desenvolve verdadeiramente uma família, não como aquele jargão, sabe, de empresas. Eu tenho que ter uma família. Não, a gente se preocupa de verdade com os alunos. É muito interessante porque agora mesmo estamos em 2 semanas de recesso, acabando o recesso. E diversos deles ligam. Eu tô lá, de repente, fazendo planejamento de aula e apareci aqui só para te ver. Rapaz, você tá em férias, aproveita, descansa. E é algo que me emociona muito, porque passam-se os anos e eles continuam necessariamente atrelados à Next, porque eu creio que um laço de amizade, um laço familiar, ele não se desprende fácil. Não é um cliente, não é necessariamente só um aluno. Nós não somos necessariamente só professores. Ali se desenvolve um trabalho real de família com cada um dos alunos. Você tem de base, né? Sim. E você dizendo isso, me fez lembrar de uma coisa que é o impacto do seu trabalho. Eu falo muito para as pessoas que eu atendo nas mentorias. Você sabe qual é o impacto do seu trabalho? Isso merece ter um corte. Sabe qual é o impacto do seu trabalho? Porque tem hora que eu atendi grupos de posto de gasolina. O cara tem 30, 40. Eu perguntava para o frentista, você sabe qual é o impacto do seu trabalho? E a pessoa falava assim, não. Eu falei, você aqui não só abastece um carro, você está ajudando pessoas a chegar no destino, a chegar no hospital. Tem gente que está indo para um velório, tem gente que está indo encontrar uma família, tem gente que está encontrando um grande amor. Tudo com essa gasolina. Então o impacto do seu trabalho é muito maior que isso, né? Essa semana eu atendi uma menina que eu fiz um trabalho com ela 2, 3 anos atrás. E ela chegou para mim, passou em medicina, só que a gente sabe que é muita pressão, né? E ela teve crise de ansiedade, então atendi clinicamente, tal, fiz um trabalho com ela e mentorias ali. E ela virou para mim e falou assim, Vitor, e me encontrou num lugar, ela faz fora do país, me encontrou aqui, num lugar, falou assim, cara, você não tem noção do impacto que você deu na minha vida. Estou terminando a faculdade e eu me controlo muito mais, hoje eu entendo por que eu senti aquilo e era normal, eu entendi e eu agradeço. E eu quero, no dia da minha formatura, citar o seu nome lá. Falei, caraca, o impacto do trabalho. Você deve ter muita história assim também. Lembra de uma história de alguém que passou por você, que chegou num resultado muito legal, que você falou, cara, sei lá, formou, ou estava num contexto desacreditado e quando terminou, falou, caraca, eu tenho um impacto nessa vida. Lembra de alguma história assim? Rapaz, tem uma que já fresqueira, Leite. Eu acompanho bastantes pessoas no propósito de aprender, continuar crescendo. E uma dessas pessoas é o Pedro Superti. Não, eu sou fã. Eu vou deixar declarado aqui, um dos poucos caras que eu assisto, acompanho, fui no evento, Pedro Superti, que eu acho que é mais sincero, verdadeiro, é estratégico, humano. @Pedro Superti, indico todo mundo ouvir e tomara que esse podcast chegue até ele, que ele é um cara que a gente admira. Sim, bastante. Também sou muito fã. E ele falou acerca disso e eu comecei a entender que o meu trabalho não era necessariamente dar aula, era mudar vidas através do ensino. E esse foi o propósito do nome Next. Por ter uma fé, por seguir algo, eu sempre acreditei que eu precisava ter um propósito em tudo que eu fazia. Propósito claro. Sim, e quando surgiu a questão de que nome eu vou dar para minha empresa, eu pensei justamente nessa questão do nome Next. Além de uma estratégia também física, que é a questão do símbolozinho, tá em tudo quanto é controle, até daqui. Uma setinha indicando para passar para a próxima fase. Então esse foi o meu propósito quando eu coloquei o nome Next. Então significaria avançar. Você passar para uma outra fase. Então... Outro nível. Outro nível. É isso outro aí, nível. Cara. Boa. E surgiu, no meio disso, um aluno estudando para o concurso da Petrobras. E ele disse, Vitorino, já tentei uma vez e sei do seu potencial e eu quero depositar toda a minha fé em você. Eu disse, rapaz, tem certeza disso? Depositar em mim? Então, vamos lá. Fizemos um planejamento, estudamos tudo direitinho e era o sonho. Ele simplesmente não estava naquela de surgir uma oportunidade, eu vou necessariamente fazer esse concurso. É tanto que ele já se preparava há um tempo, há um bom tempo. Não necessariamente saiu o edital, saiu o concurso, com 3 meses ele foi estudar. Não, ele se prepara, ele veio de 2 anos, mais ou menos. E ele disse, Vitorino, eu preciso mudar de vida. E esse concurso ele vai possibilitar isso para mim e para minha família.
Falei, então vamos juntos, realmente você está disposto? Então vamos fazer acontecer. E ele disse o seguinte, só que eu preciso, Vitorino, agregar algo na tua vida. Eu preciso te dar um estímulo para que você trabalhe diferente dos outros alunos. Eu falei, mas com todos os alunos eu vou com empenho. Ele disse, não, eu quero algo mais. Eu quero mais. Ele falou, o que eu posso fazer por você? Eu falei assim, você passando já é minha grande satisfação. Ele, não, Vitorino, eu quero te dar um presente. Eu falei assim, então tá, ok. Eu quero mais 10 carteiras escolares. E ele, tá, beleza. Se eu passar, as carteiras são suas. Ok. E estudando, empenhado, de segunda a segunda, lá naquela vibe firme mesmo. E beleza. Ele fez a prova, eu perguntei, e aí, como é que foi? Ele, mais ou menos, né? Vamos aguardar. Eu falei assim, não perca a esperança, não perca a fé, continue aí, vamos esperar o resultado sair, depois a gente volta a conversar. Isso foi passando meses, e eu, infelizmente, acabei esquecendo disso. Deixei pra lá, continuei tocando barco, dando outras aulas. Segui. E quando penso que não, gente, não tem nada melhor do que correr e chegar na sua casa. Dá vontade de fazer diversas compras no shopping só pra ter aquela sensação de alguém chegando. Aí chamou lá, Vitorino. Só que eu não tinha comprado nada, nem shopping naquela época tinha, né? Não tinha comprado nada e o correio chegou. Vitorino Santos, disse, sou eu. Falei, meu Deus do céu, o que foi? E aí ele veio, uma caixa gigante, e assina aqui, por favor. Assinei, beleza. Falei, tá no meu nome, né? Então vou receber. Uhum. E aí quando cheguei, fui abrir. E eu olhei, eram as carteiras. Vitor, eu não aguentei, chorei na hora. Chorei. É muito gratificante, né, cara? Muito bom, é muito bom. Porque não era simplesmente as carteiras terem chegado. Porque até então eu tinha parado de conversar com esse aluno, nós, de certa forma, perdemos o vínculo. Ele acabou mudando e eu fui entender que com as carteiras, com a chegada das carteiras, o que isso significava? Ele tinha passado na prova. Confirmação. Ele passou. Confirmação. Então, e tem outras N histórias. Nossa, nem fala. Estamos aí pro concurso da PM e gravamos um vídeo há um tempo atrás, mês passado, se não falha a memória, e um aluno falando da importância da Nex, da importância da minha vida para a vida dele. Teve um outro que passou, bem recente também, na prova da PRF, mas o orgulho é assim, muito grande. E você tá dizendo isso aí, cara, me lembrou outra coisa também. Sempre quando a pessoa tá aqui, eu paro para aprender, né? Eu gosto muito de aprender. Você falando isso me lembrou o seguinte, o seu aluno para passar onde ele queria, e detalhe, ele não queria só estar concursado, porque eu vejo que isso é um grande problema de algumas pessoas que me procuram. Vitor, eu quero passar no concurso, então o meu papel não é ensinar como você, o meu papel é preparar o emocional para isso. Justamente. E aí, você disse assim, ele veio há um tempo se preparando. Quando eu fui estudar, o título do meu livro era justamente isso, Carreira 365. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas primeiro pensam que carreira é trabalho. Não, carreira quer dizer caminho. A palavra carreira, quando foi a primeira vez que foi mencionada, quer dizer um caminho para o seu profissional. E eu preciso de um tempo. Só que isso é preparação. Ei, você quer evoluir? É um caminho. Eu não estou dizendo que é 1 ano, 2, 5. Eu estou dizendo que sempre lembra que tudo precisa de um começo, de um meio para chegar num determinado movimento. Precisa de um tempo. Então, você quer passar no concurso? Antigamente era assim, fazia doidado e passava. Hoje não, tem muita gente competindo. Concorrência tá altíssima. Você quer crescer seu negócio? Você sabe, você teve 365 vezes para crescer. Mas hoje em dia está tudo muito acelerado. Não é que é acelerado, é que talvez a pessoa se programou. Agora, cuidado com o improviso nos negócios, na carreira, no casamento, não dá certo. Você precisa de prazo. Você planta e colhe. A agricultura ensina isso pra gente, né? E uma segunda coisa que você disse que é muito legal. É aquela pessoa que também tem a gratidão, porque você faz uma coisa que eu escrevi nesse livro também chamada apoiador emocional, que é não desista, vai. E não é motivação. Tem gente que confunde, ele é motivacional. Gente, motivação não existe desse jeito. Só que eu tenho um apoiador emocional, é alguém que fala assim, você tá ruim, vambora, vai estudar mais. Tem hora que tem que dar uns esporros. O pessoal que eu atendo fala assim, bicho, é muita pressão que você coloca. E esse nosso trabalho de apoiador emocional faz toda a diferença, cara. E não adianta ser só professor. Então você que tá ouvindo, não adianta ser só professor, não adianta ser só padeiro, pedreiro. Se você for um apoiador de alguém, ela tem mais resultado. E vai ser apoiador das pessoas que estão na sua casa primeiro, sabe?
Tem gente que é lindo fora, mas dentro é um fracasso. Vai ser apoiador de quem está precisando de você. Então, todo mundo que eu atendo, eu falo assim, primeira coisa, vai ser apoiador interno e depois as pessoas que estão precisando da gente. Então, muito mais do que só resultado. E quando você pediu a carteira, olha que legal. Você poderia ter falado assim, cara, eu quero 50 mil reais. Só que tem hora que o dinheiro é importante. A gente aqui não finge que não é. Mas tem coisas que não tem preço, cara. Tem coisas que só de chegar a carteira você fala, caraca. Que diferença de preço para valor. Toda vez que você olhar para aquelas carteiras, você fala, isso aqui tem uma história comigo que foi justamente, tal coisa, né? Então, ser apoiador emocional e ter tempo e prazo, cara, faz toda a diferença. Imagina que você tem um monte de história. Me conta o seguinte, chegando até aqui, quais são os planos futuros desse seu negócio? Então, dá para parar de crescer, não. Dá não. O mundo está em constante evolução, constante transformação e precisamos acompanhar essas transformações. Então, não dá para falar necessariamente, mas dá para fazer um spoilerzinho. Se prepare para o maior empreendimento educacional do norte do Espírito Santo. Que top! Algo que realmente vai mudar, eu creio nisso. A história da nossa cidade, do norte do Espírito Santo, e futuramente do Brasil. É isso. E eu acredito muito nisso. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue chegar no Brasil e no mundo. Segundo, com as estruturas, né? Imagine que todo mundo que passou por você multiplicou esse conhecimento. Como? Olha só, o poder da multiplicação. Vou aproveitar um gancho aqui para você falar disso que você trouxe agora. Você tem uma espiga de milho, você planta ela, de uma sai um milho inteiro, né? Multiplica imensas vezes. Todo mundo que passa pela gente, principalmente no que você faz, eu vejo muito assim. Fez uma aula de matemática, que parece ser muito desconexa da vida. Mas aqui levou o cara a formar, que terminou o terceiro ano, que encontrou alguém, que casou, que virou um profissional X e Y. Ele multiplicou aquilo com alguém, né? Se a gente for olhar lá na Bíblia, que é a multiplicação dos talentos, é a multiplicação da nossa sabedoria. Daqui a pouco, esse cara que mudou as cadeiras, cara, se ele tem os princípios que a gente acredita, ele vai lá na frente também multiplicar a vida lá no trabalho, ajudando pessoas. É uma multiplicação que não para mais, cara. Curiosamente, nós temos na Next pessoas que já foram alunos e hoje estão dando aula lá. É isso. Estão multiplicando. Multiplicando. Então, e tem hora que essa multiplicação a gente não tem nem noção. Ela tá tão longe. Então, uma coisa é séria e certa. Faça bem feito aquilo e acredita. Ah, Vitor, não tá dando dinheiro agora. Aguarda. 365 tá chegando. Vitor, o negócio tá feio, eu vou desistir. Você já pensou em desistir, mestre? Muito. Principalmente nesse período de pandemia. Nem me fala, eu já pensei em desistir diversas vezes, eu já até quebrei. E tem hora que você fala, rapaz, isso não vai dar mais, cara. Eu tô cansando. Aí alguém fala assim, bicho, tô com a proposta mirabolante pra você. Vem trabalhar comigo. Já aconteceu com você? Nesse período apareceu. Agora é a hora de você prestar concursos. Falei, não. E acho que talvez dos piores, a voz interna. Talvez seja a pior. Não, boa. Essa voz interna, que é lá do nosso consciente e inconsciente, fica assim, tá ruim, não vai dar certo, hein? Vai ouvir fulano. Aí parece que concilia a sua voz interna com alguém que tá ali dando dicas, dando ideias, né? Falando, ei, muda de ação, faz tal coisa. E para você que é empreendedor, para você que é profissional, vamos falar direto para você que está ouvindo agora. A sua voz interna, cuidado com ela, porque nem sempre ela está com certeza. Existem vozes internas. A primeira, que eu acredito, é a voz de Deus. Acredito muito nisso. Sim. Eu vou tomar decisões, Vitorino, fui tomar uma decisão de vender uma moto. Eu pergunto a Deus antes. Se você está ouvindo agora, eu não acredito, tá tudo bem, não precisa acreditar no que a gente acredita, não, mas eu acredito. Eu fiz mestrado assim, minha carreira é pautada nisso. É uma voz. Só que tem outras vozes que são enganosas. Eu não vou dizer que é voz disso, daquilo, do mal disso, não. São vozes nossas. A gente tem vozes. Sim. Que é aquela, muitas vezes, que é a nossa consciência. Já ouviu falar do peso na consciência? É uma voz. Você fez uma coisa, não foi tão bem sucedida, aquele peso vem, você fica com aquilo, você toma banho, você vai no churrasco, quando você volta, aquela pressão tá vendo? Não era para ter feito. Tá vendo? Então, enquanto psicólogo, eu sei que esses a gente chama de voz, mas tem outros nomes, são coisas que a gente tem que dar atenção, mas nem sempre tem que dar credibilidade 100%. Eu diria que talvez alinhar a frequência. Alinhar a frequência, igual o rádio, né? Porque senão você tá ali sempre desmotivado por você mesmo. O seu maior competidor é você, cara. Sim. E aí, pandemia agora, vem massacrando negócios, pessoas. Cara, foi assustador, está assustador.
Quanta gente que desistiu, ia começar, falou, tô fora, e largou, jogou a toalha. Então, cara, acho que isso é um exemplo. E pra gente terminar, que tá muito top, se você pudesse dar uma dica pra esse povo que tá atrás do concurso, pra essa tropa que quer crescer, pra quem quer empreender, cara, assim, olhando pro seu negócio, essas lições que você teve, que lição que você daria, olhando pra tudo, você falou, ó, uma coisa é certa que eu aprendi. Isso, com aquilo, vai te levar pra um caminho. O que você diria? Dá um conselho final pra essa tropa. Vamos lá. Contar uma historinha, bem rapidinho. Aham. Tinha um rapaz que ele tinha uma empresa e praticamente estava prestes a quebrar. E ele saindo pela praça, sentou, vou parafrasear essa história. E ele sentou e veio um outro homem perto dele. A fisionomia dele era clara, de Bill Gates. Aham. E ele chegou para esse empreendedor e disse: eu sou Bill Gates. Ele, ok, bacana. Que bom. E esse Bill Gates perguntou para ele. E ele não conhecia o Bill Gates. Sabia nem quem era. Não sabia. Então, eu falei assim, tá, mas e aí? Não, eu quero saber o que você está passando. Não, minha empresa está ruim, está prestes a quebrar. E ele foi lá, pegou o talão de cheques, assinou uma folha, falou assim, ó, aqui tem 5 milhões para você investir na tua empresa. Daqui a um ano, você me procura. Esse empreendedor ficou assim, meio que assustado, né? Mas, ok, Imagina, beleza. né? Pegou esse talão de cheque, me olhou direito, dobrou, colocou no bolso. Chegou em casa, conversou com a esposa e foi para a empresa. E ele disse o seguinte, eu tenho 5 milhões. Agora sim minha empresa vai dar certo. Só que eu vou fazer o seguinte, depois eu acho que eu tenho que pagar esses 5 milhões desse rapaz. Vou fazer o seguinte, vou guardar esse cheque aqui como garantia. E vou investir, eu vou crescer, vou fazer tudo o que eu preciso. Esse cara começou a trabalhar ardentemente. Dia após dia, virando, se empenhando. E quando pensa que não, a empresa dele começou num fluxo de crescimento extraordinário. Saiu do vermelho, cresceu e conseguiu atingir o potencial que ele esperava. Ele disse assim, rapaz, que show de bola. Vou fazer o seguinte, pegar esse cheque, eu nem preciso. Eu vou lá devolver para esse homem. E aí, quando passado um ano, foi na mesma praça procurar o homem e procurava e nada de encontrar. E de repente, passando, ele viu uma enfermeira. E ele olhou para a enfermeira e disse o seguinte, aqui, mora algum Bill Gates aqui por perto, qualquer coisa assim? E ela disse, meu Deus do céu, você está procurando Bill Gates? E ele, sim. Oh, eu te peço 1000 perdões. Na verdade, nós temos um manicômio e temos um paciente com doença que se passa por Bill Gates. Muito Ele boa. pega talões de cheque e fica enganando as pessoas. Moral da história. Imagine o que você realmente pode fazer na tua vida se você estiver objetivado a vencer. Muito. Imagine o quanto você não pode crescer na tua vida se você realmente estiver predestinado, se você realmente estiver com tudo focado em crescer. Muito o cheque legal. era falso, mas a credibilidade, algo que ele depositou confiança, fez com que ele crescesse. Muito Então, irado essa história. Eu diria para você, eu não sei qual é o teu objetivo, eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei o que você deseja alcançar, mas busque em Deus, busque no universo, busque em algo, principalmente em você mesmo, essa força, esse objetivo, essa vontade, acima de tudo, de crescer e vencer. E eu te digo que nada e nem ninguém vai poder te parar. Que lição! Se você está assistindo esse podcast até agora, em áudio, em vídeo, o que for, volta essa história e ouve de novo. Eu tenho mania de ouvir uma coisa, quando eu estou viajando por aí, eu ouço 4, 5 vezes para internalizar. Que história! Porque ali tem várias sacadas e uma delas que mais me chamou a atenção é cuidado naquilo que você bota toda a sua fé, entende? Porque talvez você bota sempre no dinheiro, que eu mais ouço por aí. Estou esperando dinheiro, tenho dinheiro, quebra do mesmo jeito. Você precisa de princípio, cara, propósito, objetivo, vontade.
Isso move e é mais forte que o dinheiro, porque a gente tem pessoas que o dinheiro ele é importante, mas ele não é o definitivo do negócio. Tem pessoas milionárias que tiram suas vidas. Uai, gente, e negócio grande que quebra. Sim. Então, propósito alinhado, vontade de crescer e no mais, apoiadores, chama a gente pra te ajudar. Sim. Você vai muito longe com isso. No mais, quero agradecer, cara, que papo cabeça com ele. O cara que influencia, traz resultado, é um mentor. Vou dar até uma dica aqui agora, vou dar uma mentoria para Vitorino, que ele vai virar um mentor de educação para ensinar muita gente a crescer e multiplicar. Cara, fantástico. Muito obrigado, mestre. Foi top. Eu que agradeço. E tamo junto, né? Sim. Ó, deixa o arroba, quem quiser se inscrever, conhecer vocês lá, como é que é? Quiser conhecer o nosso espaço, pode estar ligando, marcando uma visita técnica lá. Pode estar também nos seguindo, nossa página no Instagram, @Next Instituto. Conhecer, perguntar lá, fica à vontade. Boa, então ó, aqui em São Mateus vai lá, muito bom. No mais, muito obrigado. E olha, a lição de hoje é: siga o seu propósito, sai da caixinha de verdade, sem mimimi, e você vai ser feliz. No mais, vamos dar tchau? Tchau, galera!